Eu me chamo Clarissa, eu sou psicóloga, eu atuo principalmente na área da oncologia, de cuidados paliativos e luto, mas também tenho experiência com outras questões, com outras demandas, por exemplo, pacientes que chegam com sintomas depressivos, sintomas ansiosos, com problemas nas relações de forma geral, ou mesmo que chegam em busca de respostas para algumas questões da própria vida. Eu me formei em 2012 e desde o segundo ano da graduação eu tenho atuado principalmente na área da saúde. Então, assim que eu terminei a graduação de psicologia, eu fiz uma especialização em psicologia hospitalar e depois disso fui afunilando cada vez mais. E aí eu fiz a residência multiprofissional no cuidado ao paciente oncológico. Após isso, fiz também um aperfeiçoamento em cuidados paliativos e estou finalizando meu mestrado, que é especificamente na área de luto e cuidados paliativos. Então, são temáticas que eu venho estudando bastante e atuando bastante também. A escolha pela psicologia, eu acho que desde criança eu sempre gostei muito de ouvir o outro, de pensar de que maneira eu posso ajudar. Sempre fui encantada também pela questão assim da própria singularidade do indivíduo, de conhecer a história de vida das pessoas. Então, desde criança isso já foi algo que eu me identifiquei. E a área da saúde, dentro da psicologia a gente tem diversas áreas, diversas abordagens também, e a área da saúde foi após a graduação mesmo, através de estágios, de disciplinas nessa área, foi quando eu comecei a realmente conhecer mais e me afeiçoar mais também. Eu tenho uma tia que ela fala que desde eu muito pequena, eu acredito assim com 5, 6 anos, quando eu olhava ela mais triste, eu chegava para ela e perguntava o que estava acontecendo, o que ela tinha. Então acho que é uma característica que realmente assim sempre fez parte de mim. E eu acho que consequentemente é um facilitador para as pessoas, tanto da família como dos amigos, estarem buscando para conversar, enfim, para se abrir um pouquinho mais. Existem várias abordagens teóricas dentro da psicologia e a que mais faz sentido para mim pensar o indivíduo é a psicanálise, mas nunca de uma forma extremamente enquadrada. Eu acredito muito que dependendo da demanda, dependendo do que o sujeito nos apresenta, pode ser que seja necessário utilizar de outras ferramentas. Então existem outras abordagens teóricas que eu também gosto bastante e tenho buscado estudar, como por exemplo a teoria do apego e também a logoterapia. Eu trabalho muito, fazendo um resumo do meu trabalho, eu trabalho bastante com pacientes em situação de adoecimento ou mesmo familiares que estão acompanhando esses pacientes em situação de adoecimento. Trabalho muito também com a temática luto, lembrando que o luto ele não é somente pela morte concreta, a morte propriamente dita, existem vários tipos de luto, por exemplo, separação conjugal, mudança de cidade, uma perda de emprego, alguma perda significativa na vida daquela pessoa já pode se constituir um processo de luto. Então eu trabalho bastante nessa área também. Também trabalho nessa temática de cuidados paliativos, também na temática de fase final de vida, de auxiliar, seja o próprio paciente ou seja familiar, nessa vivência de uma fase final de vida, que muitas vezes, acho que a maioria das vezes é um processo que costuma ser doloroso. Eu acho que é fundamental esse auxílio nesse momento também. Como eu falei anteriormente, tem outras questões que eu também atuo bastante, de pessoas que apresentam sintomas depressivos, sintomas ansiosos. Acho que o que a gente tem vivenciado nesse último ano de pandemia também tem sido uma temática muito recorrente no dia a dia de trabalho, tanto pelas mudanças, pelo impacto na vida que a pandemia tem causado, ou mesmo perdas, às vezes múltiplas perdas dentro da própria família. Então
Acho que essa, assim, eu diria que é uma das maiores temáticas de atuação que faz parte do meu dia a dia profissional. Às vezes a pessoa chega procurando justamente um auxílio para encontrar respostas para alguns dilemas, para alguns questionamentos que possui na vida. Então, eu acredito muito também que o acompanhamento psicológico pode auxiliar nesse processo, nessa descoberta. Eu costumo falar também que é sempre um trabalho de muita parceria. Nunca o meu papel vai ser andar à frente do paciente, sim lado a lado, né? Auxiliá-lo nesse momento, né, de fortalecimento emocional, de descobertas, de inclusive reforçar potencialidades que ele possui. Então, acho que resumidamente seria isso. Falando sobre algumas abordagens teóricas que para mim ajudam muito a entender a pessoa, e que eu me identifico bastante também, e que eu tenho buscado aperfeiçoar os meus estudos e a minha formação, principalmente a psicanálise. Se a gente fosse resumir aqui o que seria, eu acredito muito que todos nós carregamos uma bagagem, né? Uma história de vida. Então, tem questões que muitas vezes aconteceram lá atrás, mas que atualmente ainda de alguma maneira, podem repercutir na vida do indivíduo. Então, acho que a psicanálise ajuda a fazer esse olhar nessa linha do tempo da pessoa e encontrar o que de repente lá de trás pode estar interferindo. Tem também uma outra abordagem teórica que eu gosto muito, é a logoterapia, que é justamente auxiliar o indivíduo a buscar sentido. Então, trazendo um exemplo prático, então uma pessoa que recebe o diagnóstico de uma doença, por exemplo, câncer, então muitas vezes vem esse questionamento, por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Enfim, diversos outros questionamentos. Então acho que a logoterapia ajuda na questão da pessoa buscar um sentido para aquilo que ela está vivenciando. Então, o que pode de repente ser aquela luzinha ali no final do túnel que possa auxiliar, que possa ajudar, assim, servir como um fortalecimento mesmo nessa travessia de uma situação difícil. E a teoria do apego eu gosto muito para pensar na questão de vínculos, quando a gente se depara com situações de perdas, com situações de luto. Eu acho que a teoria do apego ajuda muito a entender. Eu acho que quanto maior o grau de apego, o grau de vínculo, muitas vezes mais difícil encarar essa perda, encarar esses rompimentos. Então a teoria do apego ajuda, né, nessa questão também. Apesar de hoje, principalmente após a pandemia, depois do início da pandemia, eu diria que hoje é a principal abordagem, o principal tema que eu trabalho, é essa questão do luto. E de novo, né, lembrando que não somente o luto pela perda por morte concreta, diversos outros tipos de lutos também. Então hoje é meu principal foco de trabalho no consultório. Mas, como já mencionei também, sempre tem outras demandas, né? Não só, não que eu seja específica, trabalhe especificamente com essa temática do luto. Tem outras temáticas também que são possíveis, né? E que fazem sentido de serem trabalhadas também. Com toda certeza, o luto, por exemplo, de uma perda de um emprego, de uma perda de uma condição financeira que anteriormente a pessoa tinha e que agora não tem mais, e que a gente viu que na pandemia isso tem ocorrido em massa, de pessoas perdendo emprego, de pessoas perdendo o padrão de vida que antes tinha. Então isso é sim considerado um processo de luto. O que vai determinar se é ou não é um luto? É justamente o apego, justamente o vínculo que existia. Então, se é um vínculo muito significativo na vida da pessoa e a pessoa perde isso, seja de uma forma com um certo preparo, ou seja de uma forma repentina, mas se existir esse vínculo, a pessoa pode sim estar no processo de luto. E hoje isso tem surgido muito no consultório, né? Justamente as pessoas que têm vivenciado esses lutos por perda de emprego, por perda desse padrão de vida que antes tinha. Às vezes a pessoa até a perda da própria rotina, mudar de cidade. Então pessoas que trabalhavam em um lugar e por conta da pandemia
tiveram que voltar para suas cidades de origem também, por conta do trabalho home office. Então isso tem surgido muito no dia a dia de trabalho. Para mim, faz mais sentido pensar na teoria do apego quando a gente está diante de uma situação de luto, né? De viver essas perdas significativas na vida. Amor e perda fazem parte, são ali da mesma moeda. Então eu só perco, só sofro por algo se em algum momento existir aquela afeição, aquele amor, né, de alguma maneira. E eu acho que hoje, para a gente poder encarar a saúde mental em meio à pandemia, eu acho que, independentemente da abordagem teórica, é algo que é fundamental poder investigar quais são os impactos desse processo de pandemia na saúde mental da pessoa. Por exemplo, o que ela tem apresentado que antes não apresentava. Então, eu tenho escutado muitos relatos de pessoas que estão mais estressadas, mais nervosas, mais ansiosas, com dificuldade para dormir que antes nunca tinha, ou mesmo muito entristecidas, que até mesmo pela questão do isolamento social, de ter que ficar mais tempo em casa, que deixou de fazer muita coisa que antes fazia e que agora não consegue sentir prazer em fazer absolutamente nada. Então isso tem surgido bastante, né, na prática, na clínica, e sem sombra de dúvidas, assim, é algo que hoje em dia a gente precisa abordar assim, muito fortemente. O impacto da pandemia na saúde mental de cada pessoa. Eu costumo falar que o próprio fato de falar já é libertador, como a própria palavra diz, é uma forma de libertar essa dor que está aqui dentro. Então só o fato da pessoa chegar e falar, expressar, isso por si só já é muito terapêutico. Acho que a psicoterapia também é um espaço de autocuidado, então de poder a pessoa ter ali aquele momento voltado para si, voltado para pensar como que estão, né, como que estão as suas questões, como que está a sua saúde mental, como que está enfrentando esse processo todo, seja de pandemia, seja, por exemplo, de uma situação de adoecimento ou qualquer outra questão que esteja acontecendo. Então, eu acredito muito que a psicoterapia auxilia ali nessa parceria, né, de poder juntos encontrar, junto tanto terapeuta como paciente, encontrar um melhor caminho para tornar essa travessia menos dolorida. Não significa que a gente vai eliminar a dor, mas eu acho que é possível transformar essa dor como se fosse em uma cicatriz. É possível não mais ser aquela ferida que está ali tão exposta, doendo tanto, mas aos poucos ir transformando nessa marca, nessa cicatriz que a pessoa pode continuar vivendo com ela, mas que talvez não cause aquele sofrimento, aquele peso, aquela dor que antes causava. Acho que a diferença principal é justamente esse olhar neutro, a questão da escuta ativa. Eu acho que é necessário para esse trabalho muita empatia, isso de se colocar no lugar do outro, muita sensibilidade. Muitas vezes o fato de compartilhar, de falar, seja com amigo, seja com familiar, seja com alguém em casa, não necessariamente a pessoa vai estar ali 100% disponível para ter essa escuta. E eu falo, né, uma escuta qualificada, no sentido que existe toda uma formação profissional, toda uma trajetória. E assim, trabalhar em psicologia significa trabalhar com muito investimento na formação, em estudos constantes, buscas de aperfeiçoar mesmo, é um eterno aperfeiçoar. Então, o fato do paciente estar falando com o profissional da psicologia tem esse diferencial. Então, alguém que vai estar ali realmente aberto a ouvir e juntos encontrar algumas, de repente, estratégias de fortalecimento, de fazer alguns apontamentos necessários para auxiliar aquela pessoa a atravessar um momento difícil, enfim, a buscar alguma resposta para dilemas que ela está encontrando. Eu acho que algumas dicas nesse momento. Primeiro, que a pessoa não precisa passar por essa situação sozinha, então busque ajuda. Não é vergonhoso isso de reconhecer que eu não estou bem, que eu preciso de ajuda, que eu preciso de amparo. Então acho que isso é um ato de muita coragem, um ato muito nobre, esse reconhecimento. Ninguém é super-herói, ninguém é onipotente para dar conta de tudo e tá o tempo todo cuidando dos outros, cuidando da casa, cuidando dos afazeres, cuidando de filhos, seja lá o que for.
né? Então acho que a primeira dica seria essa, né? De buscar ajuda, de reconhecer que é normal isso de poder buscar, né? Esse tipo de ajuda profissionalizada. Ainda, mesmo a gente estando no século XXI, ainda é comum essa associação de que psicólogo é relacionado à loucura, eu não preciso porque eu não estou louca. Eu diria que todos nós, em algum momento da vida, precisamos desse tipo de ferramenta, desse tipo de auxílio. E eu acho que principalmente hoje, diante a tudo que está acontecendo da pandemia, eu acho que é fundamental buscar esse acompanhamento, né? Eu acho que uma outra dica também que eu deixo é lembrar que as tempestades, sempre após uma tempestade, vem um dia ensolarado. Então, é possível, por exemplo, melhorar, vamos supor, uma pessoa que está muito deprimida, uma pessoa que está muito ansiosa. Então é possível, depois de dias ou de meses ou de anos tão difíceis, é possível sim encontrar, né, voltar a ter motivos para sorrir, encontrar esses dias ensolarados novamente. Então acreditar que é possível e que muitas vezes assim se torna viável, né, para justamente alcançar essa melhoria, essa busca pelo acompanhamento psicológico mesmo. No próprio site do Espaço Supera é possível encontrar lá a lista de profissionais que são associados, e lá tem meu contato. E também pode enviar uma mensagem ou ligar direto para o meu número, que o DDD é 98 e o número é 99108-1805. E também uma outra possibilidade é entrar em contato por e-mail. Meu e-mail é clarissapsico@hotmail.com. Queria agradecer por cada um que está vendo esse vídeo. Fico à disposição, se de alguma maneira eu puder ajudar, é só entrar em contato. Obrigada!